Alô, amigos do Mundo Áfia. É um prazer começar a 48ª edição do Notícias Áfia, um programa que mostra tudo o que aconteceu no futebol mundial e as novidades da Áfia, a maior entidade de futebol master do mundo. Vamos às manchetes! Brasil Brasileiro traz tudo sobre a final da Supercopa do Brasil. Traz também os regionais, com a volta do Paulistão, Clássico em Minas Gerais, Fogão e Tricolor no Carioca e na Copa do Nordeste os cearenses fecham a primeira fase na liderança. O craque Áfia da semana é o Meia Pita, um dos grandes 10 da história, ídolo da década de 80. Começou no Santos com os meninos da Vila, onde conquistou o Paulistão de 78. Depois fez história no Tricolor do Morumbi, protagonizando o título de 86 com Careca. Jogou na França, no Japão e na seleção brasileira. Áfia na Europa conta que o City perdeu do Leeds do louco Bielsa em casa, que o Real Madrid venceu o Barça no Superclássico, que o Inter continua líder no Cáutio e o Leão de Alvalade no Português. Às 5 da bola, semana de decisão na Champions League. PSG, Real, City e Chelsea saem na frente. Mbappé é do Real, crava a imprensa espanhola. Mano Menezes vai para a Arábia Saudita com salário milionário. Cavani pode sair em junho do United. E Manuel, zagueiro do Cruzeiro que esteve no Corinthians, está chegando no Flusão. E para fechar o programa, os encantos da Costa do Sauípe. Mais uma maravilha do território baiano. E antes de começar o programa, eu queria agradecer a você. Estamos chegando a 2.500 views no programa dos craques número 3. Agora na sexta-feira faremos o último programa dos craques. Teremos Mirandinha, Macedo, Ataliba e Augusto. Veja o aperitivo da sexta. O evento é sensacional, uma organização bacana. Campeonato bem organizado da AFIA, está de parabéns a organização. Aqui, a AFIA que a gente vem há anos aqui, e com um ambiente bom, ambiente legal. A AFIA está de parabéns pelo excelente trabalho, uma excelente estrutura. Brasil Brasileiro conta o que de melhor aconteceu no futebol brasileiro. Vamos começar com o grande jogo do ano, Palmeiras e Flamengo pela final da Supercopa do Brasil. 2-2 no tempo normal. Rafael Veiga, destaque absoluto do Palmeiras, primeiro gol foi uma pintura, depois fez um gol de pênalti no Diego Alves. Arrascaeta foi o grande destaque do Flamengo, fez um golaço, o outro foi feito pelo Gabigol, o artilheiro das decisões. Mas a final foi para os pênaltis. E nos pênaltis o Palmeiras teve duas chances, nas pernas de Luan e de Danilo, mas não converteu. E quis o destino que Rodrigo Caio fizesse o gol da decisão, ele que fez um pênalti infantil. Algumas situações do jogo, Rogério Ceni muito bem na beirada do campo orientando o time, Abel, muito mal, foi expulso, reclamou muito, estava muito nervoso. Mas o jogo mostrou as duas grandes potências do futebol brasileiro que devem nortear todas as decisões neste ano. Mas a grande sensação da decisão foi o pegador de pênaltis Diego Alves. Catimbou, usou da sua experiência,
e acabou deixando os jogadores do Palmeiras muito nervosos na hora da batida. Eu diria que foi o responsável direto por essa vitória. Logo ele, que quase saiu do clube no final do ano. Rogério Ceni bateu o pé, Braz também, o vice-presidente de futebol, e o Diego já trouxe de volta toda essa confiança que lhe foi depositada. E agora a hora dos regionais. Paulistão voltou. Corinthians e São Paulo ganharam. São Paulo goleou 5-1 e o Corinthians venceu por 1-0 o Guarani em Campinas. O Santos empatou na Vila com o Botafogo de Ribeirão e o Palmeiras jogou a final da Supercopa, não atuou pelo Paulistão. Então ficamos assim. No grupo A, Corinthians lidera com o Santo André em segundo. No grupo B, o São Paulo lidera com a Ferroviária em segundo. No grupo C, o Bragantino lidera com o Palmeiras em segundo. E no grupo D, o Mirassol lidera com o Santos em segundo. Vamos ao Cariocão. E no Cariocão, o Botafogo empatou com o Volta Redonda, que ficou na liderança. Mais uma semana de voltaço. O Fluminense venceu por 3-1. O Fred marcou de novo. O veterano vem carimbando todas as rodadas e o Fluminense já está entre os 4. Vamos falar um pouquinho da tabela do Cariocão. Então nós temos o Volta Redonda com 20 pontos em primeiro, o Flamengo com 19 em segundo, a Portuguesa com 17 em terceiro e o Fluminense aparecendo em quarto com 16. Agora vamos falar do Mineiro. E no Mineiro nós tivemos o clássico Atlético e Cruzeiro, que foi vencido pelo Cruzeiro, com gol de Ayrton, numa grande assistência de Rafael Sobis. O Atlético é um grande time, um elenco fantástico, milionário, mas equilibrou as ações com o Cruzeiro. O Cruzeiro, com muita vontade, teve chance até de ampliar o marcador. O América saiu e perdeu da Tombense por 2-1. Vamos falar então como está a tabela do Mineiro. O Galo continua liderando com 21, Cruzeiro em segundo com 17, América com 16 e Caldense com 14. Agora é a hora da Copa do Nordeste, que eu poderia resumir para você da seguinte forma. Primeira fase acabou, em primeiro os cearenses, em segundo os baianos e em último os pernambucanos. O Fortaleza e o Ceará venceram e agora nós vamos para a segunda fase da Copa do Nordeste. Vamos aos gols dos regionais que fizeram a festa do final de semana.
O craque Áfia da semana é o meia craque Pita, que jogou por São Paulo e Santos. Vamos falar um pouquinho do Pita. O Pita começou vendendo siri. Ele era de Cubatão e vendia siri na rodovia Anchieta para aqueles que vinham da capital para o litoral, para a Baixada Santista. Jogando um torneio de praia em Santos, ele foi visto por um olheiro da Portuguesa Santista. Ficou pouquíssimo tempo porque foi ao Santos e chegou no Santos na época dos meninos da Vila. Logo o Formiga, que era o treinador, subiu o Pita. Pita se incorporou a Juari, João Paulo, Newton Batata e foi campeão paulista de 78 com os meninos da Vila. Em 84, o São Paulo e o Santos fizeram uma troca histórica. Veio para a Vila Humberto e Zé Sérgio, que era ponta esquerda da seleção brasileira, e foi para o Morumbi o Pita, que fez muito sucesso no São Paulo. Logo que chegou, jogou nos Menudos do Cilinho e foi campeão em 1985 Paulistão. Também ganhou 87 o Paulistão. Mas o grande título dele foi o Brasileiro de 86, protagonizando junto com o Careca o segundo título da história do São Paulo. O Pita também esteve no Japão e jogou pela seleção brasileira de 80 a 87. Ele teve uma transação do São Paulo para a França que foi muito volumosa para os padrões da época. $1 milhão para o Estrasburgo da França. Ficou muito famoso por isso. E também ficou conhecido pelos gols de placa. O gol antológico, como ficou chamado o gol no 4-4 entre São Paulo e Palmeiras no Pacaembu, 16 de março de 1985, que ele levou o time inteiro do Palmeiras, e o gol que ele fez contra a União Soviética, defendendo a seleção paulista no Morumbi. Vamos aos gols desse cracaço do futebol brasileiro. Áfia na Europa conta para você tudo o que aconteceu com a bola no velho continente. Vamos começar com o Campeonato Português. Trio Tradição. Sporting derrapou no Famalicão, empatou de novo. O Porto venceu o Tondela e encostou. E até que enfim, o Benfica de JJ teve uma grande atuação. Ganhou de 5-0 do Passos Ferreira, com grande atuação do suíço Seferovic. Vamos à tabela do Português? O Português está assim: Leão de Alvalade com 66,
Dragão do Porto com 60 e as Águias do Benfica com 57. Em quarto lugar, o Braga fecha a tabela com 54. Vamos agora ao Espanhol, que teve super clássico nesse final de semana. Antes disso, o Atlético titubeou de novo, empatou contra o Betis e abriu o flanco definitivo para a chegada do Real Madrid e do Barcelona. Real Madrid venceu o clássico com gols de Benzema e Kroos, um jogaço. Final do jogo teve bola na trave do Barça, defesa milagrosa. O jogo foi fantástico e mostrou que as duas equipes que estavam quase 14 pontos atrás, agora estão chegando e vão atropelar o Atlético de Madrid do argentino Simeone. E agora vamos aterrissar no calcio italiano. A Inter venceu mais uma e continua com a sua supremacia, 1-0 no Cagliari. O Milan saiu de casa no sábado, venceu por 3-1 o Parma com gol do português Rafael Leão. E a Juve venceu o Gênova por 3-1 em casa, sem gols do Cristiano Ronaldo. Vamos à tabela do italiano. Então nós temos Inter com 74, Milan 63, Juve 62 e o Atalanta, que venceu a Fiorentina fora de casa por 3-2 com 61. Vamos agora à Premier League, a grande Premier League. E o Pep Guardiola, hein, montou o time do City para encarar o Leeds do louco Bielsa, chutou 29 bolas no gol, o time do louco chutou só 2 e o City perdeu por 2-1 em casa para o Leeds. Coisas do futebol. O United venceu o Tottenham no clássico por 3-1. Tivemos também o Liverpool vencendo, o Arsenal vencendo e o Chelsea goleando. Então a tabela do inglês ficou City com 74, United com 63, o Leicester com 56 e o West Ham aparecendo com 55. Às 5 da bola, vou contar para você as quentinhas da semana. Começando por um programa imperdível. Decisão na Champions League nesta semana. Terça tem PSG e Bayern, Porto e Chelsea. Quarta temos Liverpool e Real Madrid, Borussia Dortmund e City. Só jogaço para você curtir no início da semana. A segunda é sobre o Mbappé. Canal de televisão espanhol de Madrid cravou contratação feita, 180 milhões de euros, se apresenta em junho. Isso é muito provável, porque se o Mbappé não for negociado nessa janela, o PSG pode perder o Mbappé de graça. Então eu acredito que o Sheik vai fazer esse negócio mesmo. A terceira é sobre o Cavani, que não está adaptado ao futebol inglês. São duas situações. A primeira, se acostumou a ser ídolo em Paris por muito tempo. Chegou no United, futebol inglês não tem disso, é difícil se encaixar. E o segundo ponto é que o Cavani já está com muita saudade da América do Sul. Dizem, inclusive, que ele já está acertado com o Boca Juniors. Vamos aguardar mais um pouco, mas eu acredito que o Cavani vai sair do United na janela de junho. Vamos agora falar sobre o Mano Menezes. Se você colocasse na conta bancária os vencimentos do Mano, agora que ele foi negociado com o Al Nassr da Arábia Saudita, seria o atleta ou jogador, ou treinador mais bem pago do futebol brasileiro. Vai receber 2.600.000 por mês. Olha isso. Quem mais ganhou como treinador no futebol brasileiro foi o Sampaoli, no Atlético Mineiro, que ganhava 2.400.000. Vai para a Arábia para ficar mais milionário ainda o nosso Mano Menezes. E a quinta é o Manuel, zagueiro do Cruzeiro, que teve a temporada passada no Corinthians, que está se transferindo para o Fluminense. É mais um reforço do Flusão para a Libertadores da América. E antes de mostrar a lindíssima costa do Sauípe, quero agradecer aos nossos parceiros que retransmitem o programa. Dizer a você
que sexta-feira está imperdível o último capítulo do seriado Áfia, o que os craques falam sobre o mundo Áfia. Desejar a você uma semana cheia de luz, com Deus no coração, e vamos à Costa do Sauípe. Curta o seu sonho, viva a sua paixão!